Então, pessoal, vamos lá. Então, vou trazer um conceito aqui, né? Quando a gente fala de pedras, tropeço, eu vou dizer assim: a gente não sabe em que momento da nossa vida a gente vai passar por situações onde vai jogar a gente lá para baixo, né? Sejam situações pessoais ou na grande maioria da grande parte das vezes, né, situações profissionais mesmo. Ou uma coisa que influencia a outra. Nossa vida é ligada, né? Não adianta a gente querer separar, a gente vive uma nossa vida sistêmica, né? Então, uma coisa influencia a outra, a vida pessoal influencia a profissional e assim por diante. A sua vida, se você tem igreja, influencia e uma série de coisas. O que importa, né, é que a gente passa por momentos na vida que são momentos, né, que a gente tem um tropeço, né, que nos leva a sofrimento, coisas que a gente não esperava na vida. E eu tô diferente dos capítulos anteriores, é aqueles momentos onde a gente não achava que teria mais solução, sabe? É quando a gente diz assim, agora não tem mais jeito, agora não tem mais solução, né? É aí que eu vou trazer uma reflexão. Antes de trazer essa reflexão, e antes mesmo de trazer dois conceitos, né, de tropeço e sofrimento, eu vou trazer uma história, vou falar uma história da vida de meu pai, vou trazer um fato que aconteceu na minha vida recentemente também, né? Meu pai, que é um grande empresário, uma pessoa que é um norte na minha vida, né? Quando ele começou em São Paulo, o primeiro dinheiro que ele juntou na vida, né, quando ele era bem jovem, ele saiu da Bahia, foi para São Paulo, ainda jovem. O primeiro dinheiro que ele juntou, ele deu metade, ele pagou metade de um carro, comprou um carro na mão de um sujeito lá, e o carro dava problema, quebrou, o carro não funcionou. Ele foi negociar com o cara, ter o dinheiro de volta dele, e o cara simplesmente falou que não ia dar o dinheiro de volta e que o que era aquilo mesmo. E meu pai deu o carro, perdeu o dinheiro, não quis mais saber. E aí já foi uma perda. Já começou com uma perda. Perdeu metade do dinheiro do carro, né? Digamos que hoje, se fosse um carro de 30 mil, perdeu 15 mil, né? De uma hora para outra e pronto, e perdeu mesmo e acabou. É assim às vezes na vida da gente. A gente perde de uma hora para outra. Né? Eu montei uma operação, a gente montou uma operação na Bahia agora, comecei com essa operação, que eu montei uma empresa, comecei agora recentemente em março, e já em junho eu peguei uma fraude de um sujeito que foram 12 mil reais. Né? É uma pancada, a gente não espera um senhor, ele foi uma fraude que ele fez no próprio nome, ele é o próprio aposentado, é aquela coisa, como se fez o empréstimo, não fez. E a gente fica. A gente não esperava, que parece ser um senhor de índole, né? Parece. E a gente toma essa pancada. A gente começa com a operação já em negativo, né? Então a gente não espera, é um baque para quem está começando. E a gente acaba. Imagine eu que já tenho experiência no ramo, já tenho um know-how. Se eu não tenho perspectiva que eu sei que eu posso reverter esse valor lá na frente, imagine para quem não sabe nada de consignados. A pessoa praticamente ele vê isso, ele sai do ramo e acaba ele acaba desistindo. E é essa a questão que eu queria chegar. Não pode desistir. Porque se dá certo para os outros, a gente tem que encontrar uma solução para dar certo para a gente. E a gente não pode dar, né, esse gosto para a desistência. E é aí que eu quero. Veja como eu quero que você chegue no raciocínio, certo? Que eu quero formar na sua cabeça, na nossa mente, em conjunto. Veja bem.
Quando não tem mais solução. Olha, pedras, tropeços, aquele momento. Você vê, não tem mais solução, Roberto. Eu estou numa situação de prejuízo, eu estou numa situação de desespero, as minhas comissões, a promotora faliu, eu tomei uma fraude muito grande, eu me descapitalizei, minha empresa não vende, eu tomei um tropeço muito grande, eu separei, minha mulher levou parte do ativo da empresa, meu sócio levou parte levou os melhores vendedores, alguma situação. Tá, eu entrei numa situação onde eu olhei para a seguinte frase: não tem mais solução. Não tem mais solução. Não existe mais solução. Quando não existe mais solução, quando a gente vai para o mundo da física, para o mundo da matemática, para não existir mais solução, isso é um estudo matemático, viu, pessoal? Eu estudei, inclusive, antes de fazer esse assunto, eu procurei pesquisar essa frase no Google, né? E também um pouco de física e de matemática, para não haver mais solução em determinado caso, não haveria mais problema. Se você diz que não há mais solução para algo, não tem mais problema para a sua vida. Então não existe mais problema. Então você está super tranquilo, porque não existe mais problema. Entendeu o raciocínio? Se há um problema muito grande na sua vida, é porque existe solução. Se existe sofrimento, é porque existe como reverter esse sofrimento. Se existe dor, é porque tem como estancar a dor. Este é um raciocínio. Este é um raciocínio para dizer assim, não há mais dor, é porque a pessoa morreu. Porque se existe dor, há como a pessoa voltar a ser saudável. Não há mais solução. Então ela morreu, não existe mais problema. Só assim. Caso ainda existe solução, é porque há o problema, dá para encontrar a solução. Então é esse o raciocínio que eu quero que você chegue. Então a partir daí a gente vai começar nesse tropeço. Né? É um obstáculo em que se tropeça. Então, se há um obstáculo, pessoal, a gente vai ter que transpor esse obstáculo. Né? Se há um pedaço, um tronco, algo, a gente vai ter que descobrir qual é o problema que você está enfrentando. Falta de vendas, né? Tá digitando errado, qual é o problema, a gente não está entendendo no negócio, qual é o problema, seu telemarketing não vende, qual é o problema da captação de clientes, qual é o problema da sua loja mal localizada, qual é o problema, então, enfim, o que é que está atrapalhando, né? O que é que te faz sofrer? A dor. Cara, eu tô sem dinheiro, eu não consigo pagar as coisas na minha vida, eu não consigo chegar em determinada situação, eu não consigo, esse processo, essa vida miserável. Olha aí, né? Nesse quarto conceito que tem do sofrimento, vida miserável, essa dificuldade, né? O qual eu enxergo. Então a gente vai ter que tirar esse tropeço para a gente chegar. As coisas têm intensidade, você pode dar intensidade as quais você queiram dar, certo? Para o tropeço, para o sofrimento, não precisa ser algo tão intenso quanto eu estou falando aqui, né? Pode ser um determinado problema de um determinado setor, de uma determinada causa, mas se você diz, meu telemarketing não vende, Roberto, existe solução para isso. E tudo começa, pessoal, e vai devagarzinho. Eu lembro que para mim a telemarketing chegar a vender, a primeira vez que vendeu 160 mil, que foi uma alegria grande, eu lembro que as meninas, a gente achava que nunca passaria de 100 mil, uma telemarketing nunca consegue vender mais de 100 mil.
Meu Deus do céu, era um sonho. E ela, primeira vez que vendeu 160 mil. Meu Deus, o telemarketing vende 160 mil. Essa mesma telemarketing que vendeu 160 mil, ela começou vendendo 20 mil por mês, depois 30, 50, 40, 60, 70, 80, 90, 120, 140, 160, né? E assim por diante. Então tudo a gente sabe que tem um contínuo, um crescimento. Então a gente tem que entender esse processo para a gente entender. Você entendeu esse conceito? Pedras, tropeços, sofrimento, a solução. Porque se existe um problema, é porque existe solução, independente do tamanho do problema. Então não tem como a gente defender. Não existe mais solução. Essa frase na matemática e na física só pode existir quando não existe mais problema. Enquanto existe o problema, e se ele é tamanho que for, quanto mais gigante esse problema for na sua vida, é porque existe solução. É assim que a gente aprende lá quando a gente é ensino fundamental, que a gente vai falar, que o professor fala, agora vamos descobrir a solução para esse problema. É porque se tem um problema, existe uma solução. Beleza? Eu vou falar agora alguns conceitos que eu vou passar rápido, certo? De alguns vídeos que eu já tenho, e eu vou mandar você voltar para você. São alguns vídeos gratuitos que eu tenho, você pode assistir depois para você recapitular. E aqui eu vou falar de alguns conceitos e dar uma pincelada comercial. Beleza? Agora a gente vai entrar na parte técnica. A parte atitudinal que eu tenho que falar para você, pessoal, é que você tem que ter garra. Você tem que, por mais que um dia você passe para baixo mesmo, que a gente é ser humano, a gente não é fácil, né? Não é fácil, a gente pode não estar bem um dia ou outro, mas a gente tem que levantar, ir adiante e dar a volta por cima. Beleza? Então por isso que eu tenho que trazer esse treinamento comportamental para você. Pedras, tropeços, leva a sofrimento, mas a gente pode encontrar a solução. Mesmo que você esteja descapitalizado, mesmo que você esteja com a fraude para resolver, mesmo que você esteja com comissões para receber de uma promotora que está falida, mesmo que você esteja em qualquer que seja de uma situação onde o problema é grande e a solução tem que ser tamanha, igual, né, ao problema que você está. Beleza? Então, é inevitável aí que você tenha essa resiliência, para poder contornar essas situações. Um exemplo que eu peguei aqui na UOL, né? Um empreendedor, esse empreendedor é Edmilson Amorim, ele reconheceu que faltou planejamento, ele teve um negócio. Olha que situação difícil. Tem situações, pessoal, que parece que a gente não vai mais voltar a recuperar o prejuízo que a gente tomou, né? Esse Amorim mesmo aí, ele chegou a ter um prejuízo no primeiro empreendimento e a amargar um prejuízo de 150 mil. Mas ele não desistiu, né? Remodelou o negócio, né? Botou agora, ele criou a experiência, fez um nicho específico, ele vendia uniformes e ele começou querendo vender uniformes para todo mundo, né? Muita gente começa no consignado e fala, Roberto, vou vender consignado, vou vender empréstimo pessoal, vou vender empréstimo para isso, vou vender seguros, vou vender isso. Pessoal, não queira fazer tudo. Foca. Só empréstimo consignado é um mundo de pessoas no Brasil. Foca. Tem gente que só vende. O melhor do Brasil que eu conheço, ele só vende INSS, nem em federal ele vende. Né? Esse aqui, ele vendia tudo que era tipo de uniforme para todo mundo. Então o Amorim, ele faliu, chegou a dever 150 mil e ele se remodelou. E ele falou, agora só vou vender uniformes administrativos.
Ele reaproveitou o maquinário, reabriu a empresa e ele fez uma empresa agora show, né? A confecção dele agora já conta com 18 funcionários e com a experiência anterior ele teve um foco definido e dessa vez ele recuperou em 60% o prejuízo, ele deu a volta por cima, não misturou mais as coisas e com o profissionalismo Edmilson Amorim, ele foi um caso que deu a volta por cima, certo? Então foi um exemplo que eu pesquisei na internet, trouxe, não foi algo, nada de grande empresa, algo dentro da realidade, né, bem parecida com a nossa, e um cara que deu a volta por cima, chegou no prejuízo. Veja aí, você tem um prejuízo de 150 mil. Parece algo irrecuperável, diga aí, não é verdade? Mas ele deu a volta por cima. Beleza? Então, os pesquisadores descobriram nos últimos anos que a capacidade, né, de superação acima da média, as pessoas que têm uma superação acima da média, né, elas têm uma alta estima. Veja esse conceito aí. De acordo com o psiquiatra Luiz Alberto, né, quando a pessoa sofre um grande revés em sua vida, tem um grande prejuízo, ele consegue finalmente se livrar do peso social das cobranças. Então você já tem, o prejuízo já aconteceu, se acabou mesmo, né? Já está devendo a Deus e o mundo. Já não tem mais o que se fazer. Então ele traça o caminho de recuperação. Ou melhor, quem não tem nada, também não tem nada a perder. Você só tem uma diferença. Você ganhou experiência. Você ganhou visão. Você ganhou experiência. Você passou a entender como funciona aquela selva, aquele segmento, né? Então, no fundo do poço, só há duas saídas. Morrer no sentido ideal, né? Morrer. Aí morreu, pronto. Aí não há solução nem problema. Ou, no simbólico, recuperar totalmente a autoestima e partir para uma nova vida. Aí você decide. Você vai viver uma morte, né? Ou você vai recuperar, né? E muita gente consegue recuperar e dar a volta por cima. Pessoas que tiveram 200 mil de prejuízo, recuperar, pagar e crescer. E isso às vezes acontece de uma forma bastante corrida. Beleza? Agora eu vou entrar... Tem que ficar bem claro essa primeira parte do treinamento, pessoal. Nós somos capazes de superar problemas e capazes de alcançar grandes resultados, mesmo quando estamos com resultados medianos ou medíocres, né? Medianos, medíocres mesmo, né? Medíocres, a gente pode ter resultados muito fantásticos, beleza? Vamos lá agora. Para você que está nesse curso, eu prometi que ia falar de algumas coisas técnicas. Eu vou estar sempre trazendo essa parte comportamental que eu falei do início e vou falar nessa parte técnica. A gente vai entrar na parte técnica agora e vou falar de alguns conceitos, certo? Foque, né? A gente pode focar em alguns clientes, né, que pode te alavancar um pouco as vendas. E esses clientes são clientes de alto valor. Esses clientes, eu estou trazendo alguns contra-cheques aí, né, contra-cheques do judiciário, contra-cheques da Marinha. Clientes da Marinha, pessoal, dão alto valor, né, para sua empresa. São pessoas que não são muito focadas. Você pode focar. A gente tem lixas da Marinha, né? Aqui eu estou dando um exemplo. Esse é um contra-cheque baixado, né, pela internet, e tem um que chega na casa da pessoa também, certo? Só para você ter uma ideia. Isso a gente vocês vão se especializando no dia a dia. Eu tenho três treinamentos completos. Treinamento 1, 2 e 3. Se você não assistiu, procura no meu canal. É gratuito. Ele é o treinamento técnico completo. Você tem que assistir os 3, que ele vai explicar para você direitinho. Tem o cliente federal, certo? Você está vendo o contra-cheque que chega na casa do cliente. Ele vai ter essas informações técnicas, o nome, o CPF,
né, mostrando lá de onde a pessoa é, né, tem o que chega, o que você baixa da internet, né, tem o contra-cheque do governo, tem o que você baixa da internet, tem o que o da prefeitura também, que você pode baixar também da internet, tem o cliente federal também. Você pode focar, vou dar uma dica para você que adquiriu esse curso. Foque em clientes que têm margens altas. Por quê? Uma vez que o cliente ele é tomador de empréstimo, ou seja, ele usa o empréstimo para antecipar e realizar necessidades da sua vida, seja sonhos, seja pagar dívidas, seja o que for, adquirir bens, imóveis, ele, né, ele tem essa necessidade com algo comportamental na vida dele. Então, a decisão dele de tomar empréstimo é uma decisão tão suave em tomar empréstimo, da mesma forma que é uma pessoa que tem um salário mínimo, que toma a decisão de tomar um empréstimo. Então, tanto faz ele receber 4 mil reais, como ele receber 17 mil reais, como ele receber 788, né? No caso agora 940 o salário mínimo. A decisão dele comportamental por dinheiro, por empréstimo, será a mesma. O que é que você quer dizer com isto, Roberto? Quero dizer que o esforço que você terá de convencer alguém a tomar o empréstimo será o mesmo. Tanto ele ganhe 20 mil reais, quanto ele ganhe 937. Então, se você tem uma lista de 20 clientes, 10 deles ganham acima de 10 mil e 10 deles ganham abaixo de 1.000, foque em ligar primeiro por os que ganham acima de 10 mil e depois ligue por os de 1.000. Porque você vai fechar, né? Eu estou usando o universo de 20 pessoas só para explicar, mas a gente vai falar de uma lista aí de 3 mil pessoas. Foque em ligar para os que ganham mais. A gente está falando de tomadores de empréstimo. Foque para ligar para os tomadores de empréstimo que ganham mais. Por quê? Porque você vai fechar contratos de altos valores. E, obviamente, a comissão incidindo em contratos maiores, você vai ganhar uma comissão maior. É assim que a gente consegue fazer uma produção maior por atendente. É porque a nossa mente, às vezes, aquela mente que tem um medo. Não, eu vou arriscar uma pessoa que ganha um salário mínimo, porque eu acho que é mais fácil eu convencer alguém. Não, pessoal, às vezes a pessoa que ganha mais, ela é muito mais fácil de convencer a fazer um empréstimo que alguém que ganha menos. Falo por experiência, certo? Então é o que eu vou passar para você neste momento, certo? Você já sabe que existe 30% da margem é para tomar o empréstimo e 5% é para o cartão. Ofereçam um cartão, né, para todos. Cartão hoje é uma arma que eu posso oferecer para todos. Você está fazendo uma lista de clientes? Foque os tomadores de empréstimo. Terminou essa lista de tomadores de empréstimo, você pode voltar a ela e oferecer os cartões para os não tomadores de empréstimo. Mas não perca tempo oferecendo empréstimo para quem não é tomador de empréstimo, certo? Mas para efeito aí de quem está começando, 30% é para empréstimo, 5% é para cartão e os outros 65% é uma proteção que a Constituição, que o governo, que a prefeitura, né, é para o salário da pessoa. Esses 65% não pode ser feitos, não pode ser consignáveis para nada. Né? Então essa questão do cartão é um argumento de entrada. Você pode começar falando do cartão,
porque é mais suave, não começa falando de empréstimo, né? E depois, né, você pode abordar a questão do empréstimo. Mas se a pessoa for tomador, você pode começar falando do empréstimo consignável, certo? Aqui um exemplo de um cliente que ele já usou 15% para empréstimo, tendo 80% do salário e 5% para o cartão. No caso deste cliente, ainda sobra mais 15% se ele quiser para fazer de empréstimo. Beleza? Então, aí um exemplo onde já utilizou 30% da margem, 5% do cartão e sobra 65% do salário da pessoa. Para finalizar, eu estou passando bem rápido, porque aqui é um conceito só, porque nesses 5 de 10 cursos eu prometi dar uma pincelada em tudo, mas você pode se especializar nesse assunto técnico mais básico no curso 1, 2 e 3. Eu tenho o novo, né, que é um empréstimo novo, onde você utiliza parte da margem disponível para fazer uma parcela nova, né, que será criada. Nesse caso, será um desconto novo do cliente. Você tem o refim, que é quando o cliente já tem um empréstimo. Neste caso, o cliente irá quitar um financiamento antigo através de um financiamento novo. Ou seja, você vai fazer um empréstimo novo, pagar o antigo, vai ser um empréstimo novo com o mesmo valor de parcela, pagar o empréstimo antigo com o mesmo valor de parcela e o que sobrar de diferença, que é o que a gente chama de troco, eu vou depositar na conta do cliente. Em tese, eu vou zerar somente o prazo e vai começar do zero, né? Se ele fez 72 vezes, vai começar do zero até, né, terminar de novo. Ele fez 72 vezes, tinha pago 10. Então esses 10 vai voltar do zero e ele vai começar novamente, certo? Portabilidade. O cliente ele vai transferir uma parcela e sua dívida existente para outro banco nos mesmos moldes. A quantidade de parcelas restantes continuará a mesma. O valor da dívida será a mesma. A parcela que vai reduzir ou não de acordo com a taxa de juros, né? Se a taxa de quanto menor for a taxa de juros, menor será a parcela nesse próximo banco. Então a portabilidade nada mais é do que transferir a dívida de um banco para o outro. Roberto, e por que algumas pessoas dizem assim: na portabilidade eu vou te liberar um valor X? Porque são duas operações que ela faz. Ela porta e depois refinancia. Mas por uma figura de linguagem, para o cliente entender melhor, a gente fala: eu vou portar para você e vou te liberar. Mas na verdade eu estou querendo dizer o seguinte: eu vou portar para você e refinanciar dentro desse novo banco. Beleza? Mas em termos técnicos, a portabilidade seria somente a transferência da dívida. E nessa transferência, se a taxa de juros do outro banco for menor, cairá o valor da parcela. Quanto menor a taxa de juros for, menor será o valor da parcela. O prazo continuará o mesmo e o valor da dívida continuará a mesma. Beleza? Reprisando, todo este treinamento técnico, ele está de uma forma mais expansiva e de forma gratuita no treinamento 1, 2 e 3 no canal aqui. Beleza? Cartão. Os cartões, existem dois tipos de cartões, pessoal. Existem os cartões novos, que correspondem a 5%, que foram os aprovados por Dilma a partir de 2015. Beleza? Que eles é o que eu estava ensinando mais cedo. Eles representam 5% da margem, representam 5% do salário das pessoas. Existe alguns, vocês vão conhecer alguns cartões RMC que prendem 10% da margem das pessoas. Neste caso, para não fugir
do máximo de 35% que pode ser consignável do salário das pessoas, estas pessoas que fizeram o cartão antes de 2015, ele só terá disponível para fazer empréstimo 25% da margem. Neste caso, ficará 25% da margem para empréstimo e 10% do cartão. Esses são casos antigos que não podem mais ser feitos assim, e eles você vai detectar de que forma? Se você vê no contra-cheque um cartão que foi feito antes de 2015, certo? São raros os casos, mas acontece. E compra de dívida, né? É uma compra de dívida que é a mesma coisa de portabilidade, só que a diferença é o seguinte: a portabilidade você transfere a dívida de um banco com outro com o número do contrato. E a compra de dívida não, você pede o boleto e faz a quitação transferindo de um número de um banco para o outro com um boleto, né? Esse boleto normal que a gente tem um código de barra, é assim que a gente faz a transferência. Isso a gente usa em alguns casos, quando o banco já faliu, quando o banco está sobre intervenção do Banco Central, quando ele já não pode mais fazer, quase que aconteceu com o Banco Rural, no caso do Mensalão, que teve intervenção do Banco Central, então ele não pode fazer portabilidade, a gente solicita o boleto ao Banco Rural e faz a compra de dívida. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente traz aí essas informações para você. No próximo treinamento eu vou estar trazendo algumas informações sobre PABX e tenho certeza que vai acrescentar para você que quer otimizar a sua operação. Você que ainda liga de celular, você que ainda liga, né, que ainda faz ligações, né, que não usa VoIP, eu vou trazer algumas coisas de PABX de VoIP e vou trazer algumas coisas comportamental para a gente alimentar esse lado. Roberto, você vai continuar trazendo as atitudes que eu tenho que ter e trazer questões técnicas para a gente ir preenchendo esta lacuna de conhecimentos e comportamentos para a gente chegar no final do treinamento 10 e dizer assim: agora eu estou pronto. Não, nunca a gente vai estar pronto 100%, né, pessoal? Mas a gente está previamente pronto para continuar nesta guerra de que é ser um especialista, um guerreiro na área, no setor de empréstimo consignado. Beleza? Obrigado você que chegou até aqui. Vamos continuar. Eu tenho certeza, pessoal, que você que não desistir, não desista. Vamos seguir em frente. Não existe isso. A gente tem que errar, a gente tem que ir em frente, passar por todas as dificuldades, todos os sucessos, e a gente vai colocar essa sua empresa para crescer do jeito que você quiser. Se for várias unidades, você vai abrir várias unidades. Se for um call center grande, você vai crescer, porque você é do tamanho dos seus sonhos.